Nessa aula, a gente vai aprender los demostrativos, os pronomes demonstrativos do espanhol. A palavra demonstrativo é escrita assim mesmo, sem a letra N aqui depois da letra O. É demonstrativo. É assim mesmo. Vamos lá. Essa aula vai ser duplamente importante porque nós vamos aprender português e espanhol ao mesmo tempo. Vamos começar com o português. Esses aí são os pronomes demonstrativos do português. Temos o lado masculino, o feminino, cada um deles com as formas de singular e plural, e os invariáveis na última coluna. Olha a primeira linha. Esses pronomes aí indicam coisas que estão próximas da pessoa que está falando. Exemplo: este dicionário, este que está aqui comigo, é muito caro. Estas moedas, estas que estão aqui comigo, são do século passado. Isto que está aqui comigo, ou perto de mim, é uma verdadeira relíquia. Agora, olha o quadro de novo. Os demonstrativos nessa segunda linha indicam coisas que estão próximas da pessoa com a qual estamos falando. Não da pessoa que fala, mas a pessoa com a qual se fala. Exemplo: esse dicionário, esse que está aí com você, é muito caro. Essas moedas, essas que estão aí com você, são do século passado. Isso que está aí perto de você é uma verdadeira relíquia. Agora, olhe o quadro de novo. Os pronomes nessa terceira linha indicam coisas que estão distantes tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com a qual se fala. Coisas que estão longe das duas, em um terceiro lugar. Exemplo: aquele dicionário, aquele que está ali, é muito caro. Aquelas moedas, aquelas que estão lá, são do século passado. Aquilo que está ali, é uma verdadeira relíquia. Lembrando que todos esses pronomes podem ser usados para indicar coisas abstratas também, né? Não é só para objetos físicos, não. Então, fica aí a dica de português para quem precisar de escrever um texto de acordo com a regra culta ou fazer uma prova. A boa notícia vem agora. Aprendendo essas regras de uso dos demonstrativos em português aí, vocês, alunos, automaticamente já aprenderam também as regras dos demonstrativos do espanhol. Tirando as diferenças de escrita, de ortografia, em cada uma das línguas, nós podemos dizer que essas duas tabelas aí são perfeitamente correspondentes. Não é sempre que português e espanhol têm correspondências exatas. Mas nesse caso aqui, sim. Dá para ver que as tabelas têm as mesmas divisões. A do espanhol tem masculino e feminino, cada uma delas com singular e plural. E a última coluna, que o português chama de invariáveis, o espanhol chama de neutro.
Na primeira linha aqui, a gente tem este, estos, esta e estas. E o neutro esto. Na segunda linha, reparem que os demonstrativos esse, essos, essa, essas e o neutro eso são escritos com um só S, porque não existe duplo S em espanhol. E, na terceira linha, observem que, com exceção da primeira forma aquele, todas as outras têm duplo L, que tem o mesmo som do LH em português. Escuta a pronúncia. Aquellos, aquella, aquellas, aquello. Falando das duas tabelas agora, eu queria chamar a sua atenção para uma diferença muito importante. Olha a tabela do português. O equivalente da forma estes no espanhol é estos, com O no final. É diferente. Tabela do português de novo. O equivalente da forma esses no espanhol é esos, com a letra O também. Então, essas duas diferenças que eu mostrei são as principais, e eu já chamo a atenção dos alunos para elas, porque essas formas aí, entre aspas, estes e esses, não existem em espanhol. Por favor, tira isso da cabeça. As formas corretas são estos, que é o plural de este, e esos, que é o plural de esse. Não confundam com as formas correspondentes do português, que são escritas com a letra E no final. Muito cuidado! Vamos ver alguns exemplos. Este libro es muy bueno. Este livro é muito bom. O plural é estos libros son muy buenos. Estes livros são muito bons. Nas duas frases, tanto em espanhol quanto em português, os livros estão perto da pessoa que está falando. Esse vestido te sienta muy bien. Esse vestido fica muito bem em você. O plural é esos vestidos te sientan muy bien. Esses vestidos ficam muito bem em você. Nas duas frases, tanto em espanhol quanto em português, os vestidos estão perto da pessoa com a qual se está falando, né? Perto da pessoa que está ouvindo e não perto da pessoa que está falando. Então, é diferente dos dois exemplos de cima. Vamos ver exemplos dos outros demonstrativos. Comecemos com aquele e aquellos. Olha lá. Aquel año fue sin duda el más feliz de nuestras vidas. Aquele ano foi sem dúvida o mais feliz de nossas vidas. E o plural é aquellos años fueron sin duda los más felices de nuestras vidas. Aqueles anos foram sem dúvida os mais felizes de nossas vidas. Então vejam que o plural de aquele é aquellos, com a letra O no final também. É diferente do português. Agora vou dar exemplos com esta e estas. Esta camiseta no tiene precio. Quanto custa? Esta camiseta não tem preço. Quanto custa? E o plural é
Estas camisetas no tienen precio. Quanto cuestan? Estas camisetas não têm preço. Quanto custam? Lembrando que tanto no singular quanto no plural aí, as camisetas estão perto da pessoa que está falando. Agora, exemplos com essa e essas. Olha lá. Esa caja es demasiado grande. ¿Dónde la va a poner? Essa caixa é grande demais. Onde vai colocá-la? E o plural é: Esas cajas son demasiado grandes. ¿Dónde las va a poner? Essas caixas são grandes demais. Onde vai colocá-las? Aqui nos dois exemplos, as caixas estão perto da pessoa que está ouvindo e não da pessoa que está falando. Agora, vamos ver exemplos com aquella e aquellas. Aquella voz era realmente inconfundível. Aquela voz era realmente inconfundível. E o plural é: aquelas vozes eram realmente inconfundíveis. Aquelas vozes eram realmente inconfundíveis. A última coluna agora, a dos demonstrativos neutros. Comecemos com o esto. Que é isto? O que é isto? Aqui não tem plural, então essa segunda frase aí é só mais um exemplo, né? Esto es mentira. Isto é mentira. Nos dois exemplos, esto se refere a alguma coisa, nesse caso pode ser abstrata, que está perto da pessoa que fala ou é relacionada com ela. Agora vamos ver frases com o uso de eso. Eu vou usar o mesmo exemplo anterior. Que é isso? O que é isso? E eso es mentira. Isso é mentira. Só que aqui o eso se refere a uma coisa que está perto do ouvinte ou que é relacionada com ele. Então, é diferente do esto, com T, que a gente acabou de ver. E o último demonstrativo, que é o aquello. Olha lá. Lo siento. Aquello impide que hagamos negócios. Sinto muito. Aquilo impede que façamos negócios. Mais um. Aquello que vemos a lo lejos es mi edificio. Aquilo que vemos longe é o meu prédio. Aqui temos duas situações onde aquello se refere a coisas que estão longe dos dois, tanto do falante, da pessoa que fala, quanto do interlocutor, que é o ouvinte, a pessoa com a qual se fala. Então, agora eu deixo vocês, alunos, com esse resumo dos usos dos demonstrativos do espanhol e do português também, separados para cada um dos grupos em cada uma das linhas nos quadros aí do lado esquerdo. Os primeiros grupos de cada tabela são para falar de coisas cerca del hablante, perto do falante, da pessoa que está falando. Os segundos grupos são para se referir a coisas cerca del interlocutor, perto do interlocutor, da pessoa que está ouvindo. E os terceiros grupos para coisas lejos de ambos, longe de ambos, tanto do falante quanto do interlocutor. Estudem bastante!
Um grande abraço e até a próxima aula!